Estamos aqui com mais uma videoaula agora sobre distribuição eletrônica, né, e noções de ligações químicas, beleza? Então, pau na máquina, boa aula, se inscrevam, deixem o like, comentem, beleza? Então, vamos lá, galera, fortalecendo aí o conhecimento. Roda a vinheta. Pessoal, iniciando aí então mais uma videoaula sobre as camadas da eletrosfera. Vamos falar de camadas e também dos íons, tá? Que são átomos em desequilíbrio elétrico, cátions e ânions, tá? Então, primeiramente, como vocês sabem, né, naturalmente todo átomo ele está em equilíbrio elétrico. Isso quer dizer que todos os elementos estão em equilíbrio elétrico. Significa o seguinte: se ele tiver número atômico 10, quer dizer que ele tem 10 prótons. Se ele tem 10 prótons, obviamente ele vai ter 10 elétrons, tá? Se ele vai ter 15 prótons, vai ter 15 elétrons e assim consequentemente. No entanto, em alguns casos, como nós já vimos anteriormente, específicos, né, os átomos eles podem perder ou ganhar elétrons, né? Então, nesse caso, quando eles perdem ou ganham elétrons, eles se tornam íons, né? Então, íons é todo elemento que está em desequilíbrio elétrico, ou seja, perdem, né, ou ganham elétrons, tá ok? Por vários motivos, né? Como nós já vimos, né? A questão da eletricidade, né? Quando ele vai se ligar com outro elemento e assim por diante, tá bom? Os íons, eles são classificados em cátions, tá certo? São aqueles que perdem elétrons. Então, vamos raciocinar. Um átomo ele tem 10 prótons, obviamente tem 10 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com déficit de carga negativa, de elétrons. Então, vai ficar com mais carga positiva. Então, ele vai ficar eletricamente positivo, que é um cátion, tá? Já o ânion é quando o átomo ele ganha mais elétrons, né? Então, se ele ganha mais elétrons, ele vai ficar com excesso de carga negativa. Aqui eu escrevi elétrons, mas é elétrons, tá, pessoal? Elétrons. Aí deixa eu arrumar aqui, certo? Elétrons, tá bom? Então, ganham elétrons, perdem elétrons. Quando ganha, ânion. Quando perde, cátion, tá certo? Então, nós temos também aqui no nosso estudo, né, a tabela periódica, né? O que é a tabela periódica? A tabela periódica é aquela tabela onde os elementos químicos estão classificados, né? Deixa eu maximizar a minha tabela periódica. Então, pessoal, a tabela periódica, né, ela contém todos os elementos químicos da natureza que estão classificados, tá? Então, nós temos aqui as linhas, né, onde estão os elementos. Então, cada linha quer dizer o número de camadas eletrônicas. Então, os que estão na primeira linha tem uma camada eletrônica, é o caso do hidrogênio e do hélio, tá? Na segunda linha estão os que têm duas camadas eletrônicas, na terceira linha 3, quarta 4 e assim consequentemente, tá bom? Então, a tabela periódica tem no máximo 7 linhas, né, que correspondem ao número de camadas eletrônicas, que são 7 camadas eletrônicas, tudo bem? Só para ter um conhecimento. Então, aqui você vai encontrar todos, metais e não metais, tá? Então, pessoal, nós vamos entender o que são os metais e não metais depois. Agora, o que nós vamos entender aqui é o seguinte, tá? Como reconhecer por meio do número de elétrons da última camada, né? Então, como nós já vimos na aula anterior, o átomo que tem menos elétrons, né, ele é um metal, e o que tem mais elétrons, ele é um não metal, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aí as camadas. Vamos ver quais são os números de elétrons máximos que cada camada pode suportar. A camada K suporta máximo 2, a camada L8, M18, N32, a O32, a P18 e a Q8, tá? Então, vamos lá. Um átomo ele tem 22 elétrons, por exemplo. Então, vamos distribuir. Primeira camada K suporta 2, beleza, ainda tem 20 para eu distribuir. Na camada L, vou jogar o número máximo, que é 8, beleza, né? Então, já distribuí 10, faltam 12 para jogar. Aí vem a camada M. Eu jogo os 12 aqui, ele suporta até 18, eu jogo os 12? Não. Tá? Aí é uma regra da química. Por quê, pessoal? Seja qual for a última camada, ela não pode ter mais que 8 elétrons. Ela pode ter até 8 elétrons. Nesse caso aqui, dependendo da configuração do Linus Pauling, né, que é outra forma de fazer distribuição, tá? Eu vou entender quantos elétrons vai ter. Se não me engano, o 22, ele vai ter, então, na camada M,
16 elétrons e vai sobrar 2 para a camada N, se eu não me engano, tá? Isso vai ter que ver o gráfico de Linus Pauling que vocês vão aprender lá no ensino médio, tudo bem? Então agora vamos à questão prática aqui, tá? Vamos entender como é que se faz essa distribuição eletrônica. Então vamos pegar dois átomos, vou pegar aqui o magnésio, tá? Vou pegar aqui o magnésio, tá? O magnésio, ele tem o símbolo Mg, né? Uma outra coisa também, pessoal, na tabela periódica, os elementos eles estão em símbolos, né? Então nós temos aqui o magnésio. Deixa eu tentar usar o meu lápis aqui, magnésio. O magnésio, se eu não me engano, ele tem número atômico 12, é isso, né? Então ele tem número atômico 12. Então, como vocês sabem, o Z significa número atômico, né? Nós vimos em sala de aula. Bom, se ele tem 12, número atômico 12, ele tem 12 prótons, né? E também 12 elétrons. Então, ele tem 12 prótons, tá? 12 prótons, que é a carga positiva. E também tem 12 elétrons, que é a carga negativa, é justamente o que nós vamos utilizar, tá certo? Ele vai ter 12 elétrons, tá? Isso aqui, ó, tá? Ele está em equilíbrio elétrico, então tem 12 elétrons. Já vamos colocar outro elemento aqui, que vai ser o fósforo, tá? O fósforo. Vamos ver aí, o fósforo, vamos primeiro colocar o símbolo dele, vem de P. A gente escrevia fósforos, né? Com P, tá? Então aqui é o fósforo. Fósforo. Vai, meu filho, não me atrapalha não, porque eu tô... Quando eu pegar a manha nessa lousa aqui, beleza, tá? Fósforo. É igual quando você está aprendendo a escrever de novo, né? Mas é engraçado. Bom, então o fósforo, ele tem número atômico, deixa eu ver, qual é o número atômico do fósforo? É número atômico 15, tá? Número atômico 15. Bom, pessoal, responda para mim aí. Quantos prótons ele vai ter então? Se ele tem número atômico 15, ele vai ter aí 15 prótons, tá? 15 prótons. Eu vou colocar com a letra P. E também vai ter 15 elétrons, que eu vou colocar com a letra E. Tá? Então, ó, também está em equilíbrio elétrico, como eu já falei para vocês, né? Então vamos aqui, ó, 15 elétrons, tá? Então esse aqui que vai nos auxiliar, tá certo? Então aqui, ó, nós temos aqui um átomo que tem 12 elétrons e outro que tem 15 elétrons. Agora, vamos fazer a distribuição eletrônica deles, né? Então vamos começar aí pelo magnésio, né? Então, primeira camada é a camada K, como nós já vimos, tá? Ela suporta no máximo quantos? 2 elétrons, certo? Aí depois vem a camada N, que suporta no máximo 8 elétrons. Ainda dá para jogar os 8? Dá, porque tinha 12. 12, joguei 2, faltam 10, né? Então eu posso jogar 8 aqui tranquilamente, tá? Eu posso lotar a camada M. E a camada M, a camada L eu posso lotar. E a camada M, então, aqui eu tenho 10. 12 menos 10 sobra 2. Então, vou jogar 2 aqui, ó. Beleza? Então, essa aqui vai ser a camada de valência do magnésio, tá bom? 2 elétrons. Agora, vamos para o segundo elemento, que é o fósforo, né? Então, vai ter a camada K, mesma coisa, ó. Suporta 2 elétrons, tá? A camada L, que vai suportar os 8 elétrons, certo? A camada M, então, vai suportar quanto? Ó, eu já distribuí aqui os 10 elétrons. 8 com 2, 10, né? 15 menos 10 sobram 5. Então, aqui vai ser os 5 elétrons, beleza? Aqui, ó, 5 elétrons. Aqui vai ser a camada de valência do fósforo. A pergunta para vocês, pessoal. Quem é metal e quem é não metal aqui, tá? Qual é metal? Bom, como eu já falei para vocês, metal é quem tem menos de 4 elétrons na última camada. Então, esse aqui é o metal, ó. O magnésio é metal, tá? Metal. Ele faz parte do grupo dos metais, tá certo? E o fósforo, ele vai ser o não metal. Por quê? Porque ele tem mais de 4 elétrons na última camada. Esse aqui vai ser o não metal.
Bom, pessoal, então aqui vai acontecer o quê? Uma ligação iônica entre esses dois elementos. Então, esses dois elementos, eles se ligam. Por quê? Porque eles são incompletos, né? O que são incompletos? São aqueles que têm menos de 8 na última camada. E aqui, no caso, né, esses elementos, eles podem perder ou ganhar elétrons, né, na última camada, beleza? Então, vamos lá tentar fazer essa ligação química aqui, tá? Ligação química, pessoal, é a coisa mais fácil que tem, tá? Então, a primeira parte, nós vamos colocar o metal, tá? Então, vai ser o metal, beleza? Metal, primeira parte. E a segunda parte da minha fórmula química é o não metal. Não metal. Tá? Aqui, ó. Não metal. Nossa, que letra esquisita. Eu não quero alongar o vídeo, mas não tem jeito. Não metal. Então, nesse caso aqui, o que vem primeiro é o... deixa eu apagar aqui que eu fiz um risco sem querer. Quem vem primeiro é o não metal. E o não metal aqui quem é? É o magnésio, né? Então eu coloco o símbolo do magnésio que é Mg, tá? Mg. Bom, pessoal, o magnésio ele tem na última camada 2 elétrons, não é? 2 elétrons. Então ele vai perder esses 2 elétrons. Então a valência dele é 2 negativo, ou melhor, 2 positivo, desculpa. Por quê? Aquela velha regra. Se ele está perdendo 2 elétrons, vai ficar com 2 prótons a mais. Então, 2 prótons, próton é positivo, então 2 positivo, né? Se você entender, mas é assim. E o P, no caso aqui que é o fósforo, ele tem 5 elétrons, tá? Para ele completar 8, faltam quantos? 3. Então ele vai ganhar mais 3 elétrons. Como elétron negativo, ele vai ficar com excesso de elétrons em 3. Então 3 negativo. Tá? Agora, o que eu faço para fazer a minha ligação química? É simples, tá, pessoal? Esse 3 aqui, que é do fósforo, ele vem para cá. Certo? Vai ficar 3 aqui. E o 2, sem o símbolo, lógico, né? E o 2 do magnésio, ele vem como aqui o 2 do magnésio. Tá? Então, a minha forma vai ficar assim, ó. Mg 3 P2. Tá certo? 3P2. Bom, o nome dessa fórmula aqui é fosfeto, isso aqui é um sal. É o fosfeto de magnésio. Fosfeto de magnésio. Certo? Aqui vai, meu filho. Não deixa passar vergonha, não. Aí, fosfeto de magnésio, certo? Bom, pessoal, então o que acontece aqui, ó? O nome também é de trás para frente, né? É fósforo, ele está sozinho. Então, no caso, o ânion, né, que está ganhando elétrons, ele fica com o final eto. Tá? Então, fósforo mais eto, fosfeto. Tá? Se tivesse um O aqui, bom, se tivesse PO4, por exemplo, tá? Ele tem um oxigênio. Tá? Então, ele ia ficar com o final ato. Ia ficar fosfato. Tá? Então, são sais diferentes, formados pelos mesmos elementos. Só que aqui ele está com oxigênio. Se tiver oxigênio, vai ser fosfato, ato. Como ele está sozinho, é fosfeto, eto. Né? Então, fosfeto de magnésio. Se fosse PO4, seria fosfato de magnésio. Tá bom? Então, aqui é o fosfeto de magnésio. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. E por hoje é só. Tá bom? Obrigado aí por assistir essa videoaula aí. Beleza? Fui!